O Lar Adventista, capítulo 36. Companheiro dos filhos. Gastar tempo com os filhos. O pai perde, em média, muitas oportunidades áureas de atrair e prender a si os filhos. Ao retornar ao lar vindo do trabalho, ele deve achar uma agradável variação gastar algum tempo com os filhos. Os pais devem desprender-se de sua falsa dignidade, negando a si mesmo alguma pequena satisfação em tempo e lazer, a fim de se associarem com os filhos, simpatizando com seus pequenos problemas, ligando-os a seu coração pelos fortes laços do amor, exercendo tal influência sobre sua mente em expansão, que seus conselhos sejam considerados sagrados. Interessar-se de maneira especial pelos rapazes. O pai de meninos deve entrar em contato íntimo com seus filhos, dando-lhes o benefício de sua grande experiência e falando com eles com tal simplicidade e ternura que os ligue ao seu coração. Deve deixá-los ver que ele tem em vista em todo o tempo o maior interesse e felicidade deles. Aquele que tem uma família de rapazes deve compreender que, seja qual for sua profissão, jamais deve negligenciar as almas postas sob seus cuidados. Ele pôs esses filhos no mundo e tornou-se responsável diante de Deus a tudo fazer para desviá-los de associações não santificadas de más companhias. Não deve deixar seus inquietos rapazes inteiramente aos cuidados da mãe. Este é um fardo por demais pesado para ela. Ele deve dispor as coisas de modo que favoreça os melhores interesses da mãe e dos filhos. Pode ser muito difícil para a mãe exercitar autocontrole e atuar com sabedoria na educação dos filhos. Se este é o caso, o pai deve sentir mais o peso em sua alma. Deve estar determinado a fazer os mais decididos esforços para salvar seus filhos. Educar os filhos para que sejam prestativos. O pai, como cabeça da família, deve saber como educar os filhos para prestatividade e serviço. Esta é a sua obra especial, sobre todas as demais. Durante os primeiros anos da vida de uma criança, o modelamento da disposição é tarefa especial da mãe, mas ela deve sentir sempre em sua obra que tem a cooperação do pai. Se ele está empenhado em negócios que quase o privam inteiramente de sua participação na família, devia procurar outro emprego que não o impedisse de devotar algum tempo aos filhos. Se ele os negligencia, é infiel ao encargo que Deus lhe confiou. O pai pode exercer sobre os filhos uma influência que será mais forte que os atrativos do mundo. Ele deve estudar a disposição e caráter dos membros de seu pequeno círculo, a fim de poder compreender suas necessidades e perigos e assim estar preparado para reprimir o erro e encorajar o direito. Seja qual for o caráter de sua atividade, não é de tão grande importância que lhe sirva de escusas por negligenciar a obra de educar e preparar seus filhos a fim de se conservarem no caminho do Senhor. Familiarizar-se com a diversidade de temperamentos. O pai não deve absorver-se de tal maneira nos negócios da vida ou no estudo dos livros que não possa ter tempo de estudar a natureza e necessidade de seus filhos. Deve auxiliar no descobrir meios pelos quais eles possam conservar-se ocupados com trabalho útil e agradável às suas disposições variadas. Pais, dedicai tanto tempo quanto possível a vossos filhos. Procurai familiarizar-vos com seus diferentes caracteres, para que possais saber como educá-los em harmonia com a palavra de Deus. Jamais saia de vossos lábios uma palavra de desencorajamento. Não leveis trevas para dentro do lar. Sede amorosos, bons e afetuosos para com vossos filhos, mas não absurdamente condescendentes. Deixai-os levar os seus pequenos desapontamentos, como todos necessitam fazer. Não os encorajeis a vir a vós com suas infantis queixas de uns contra os outros. Ensinai-os a suportarem-se mutuamente e a procurar conservar a confiança e o respeito mútuos. Associar-se com eles no trabalho e nos brinquedos. Pais, combinai o afeto com a autoridade, a bondade e a simpatia com a firme restrição. Dedicai a vossos filhos algumas de vossas horas de lazer.
Relacionai-vos com eles, associai-vos com eles em seus trabalhos e brinquedos e captai-lhes a confiança. Cultivai a camaradagem com eles, especialmente os meninos. Tornar-vos-eis, assim, uma forte influência para o bem. Lições da natureza. Procure o pai aliviar a tarefa da mãe. Apontai-lhes aos filhos as belas árvores, as árvores altaneiras, em cujas folhas podem eles considerar a obra e o amor de Deus. Deve ele ensinar-lhes que o Deus que fez todas essas coisas ama as coisas belas e boas. Cristo indicou a seus discípulos os lírios do campo e os pássaros do ar, mostrando como Deus deles cuida, e apresentou isto como evidência de que ele cuidará do homem, que é de maior importância que pássaros e flores. Dizei às crianças que, seja qual for o tempo que possa ser gasto em arranjo pessoal, nossa aparência jamais se poderá comparar em graça e beleza com a mais singela flor do campo. Assim, a mente deles pode ser levada do artificial para o natural. Eles podem aprender que Deus lhes deu todas essas belas coisas para a alegria e que deseja lhe deem a eles suas melhores e mais santas afeições do coração. O pai deve levá-los ao jardim e mostrar-lhes os botões que desabrocham e os diferentes matizes das flores. Por esse meio pode ele dar-lhes as mais importantes lições sobre o Criador, abrindo ante eles o grande livro da natureza, onde o amor de Deus está expresso em cada árvore, em cada flor e em cada folha de erva. Pode imprimir-lhes no espírito o fato de que, se Deus assim cuida das árvores e das flores, muito mais cuidará das criaturas formadas segundo sua imagem. Cedo pode levá-los a compreender que Deus quer que os filhos sejam adornados, não com exterioridades artificiais, mas com a beleza do caráter, as graças da bondade e afeição que lhes farão o coração exultar de alegria e felicidade.